não faz assim. Eu tô com... Estamos ao vivo. O pessoal vem chegando agora na nossa live. Muito bem-vindos. Estamos aqui mais um domingo na São Pedro. Tomando aqui a equipe. O pessoal ligado no nosso set de gravação aqui. Como vocês podem ver, vai ter um assado logo mais ali atrás. Estão aqui com esse casal maravilhoso. Aniversário de casamento. Eduardo e Maria Helena, aniversário de casamento deles hoje. Especialíssimo, um dia especial. Quantos anos? Ai, 64. 64 anos de namoro. Parabéns. Não. Temos aqui Ângela, Caju. Pessoal aqui atrás, tudo bem? Tudo bem? Todos apostos? É um set aqui improvisado, mas é aconchegante. Vamos lá. É limpinho, né? É limpinho, é bonito, é bonito. Olha lá. Tá um pouco frio, né, pessoal? Tá um pouco. Francisco indo para sua terceira live. Experiente já. Daqui a pouco o Márcia e a Caco vão ali também falar um pouco com a gente. Enquanto o pessoal vem chegando, já temos 100 pessoas assistindo a nossa live. Acompanha aqui o nosso fogo. Daqui a pouco vamos colocar uns entrecôs aqui. Esse é o nosso cenário, nosso set de gravação. Estaremos juntos nos próximos 40, 50 minutos. Quanto tempo, Caju? Talvez 50, talvez uma hora. A paciência depende de vocês aí que estão nos assistindo. Mas nós estamos fazendo essa live, começando a partir de um desejo, de uma certa inveja da minha senhora aqui, porque tivemos 2 lives de cavalo crioulo e ela disse, mas por que nós não vamos fazer de bovinos? E também outras pessoas que ligaram, querendo saber também um pouco da nossa empresa. Então a gente, nesses momentos de quarentena, resolvemos então nos desafiar mais uma vez e falar um pouco da nossa GAP. Né? O que é a GAP? É uma empresa rural familiar, tá aí os proprietários, um casal maravilhoso que completa hoje 64 anos de casados e teve essa turma toda aí trabalhando todos juntos e que preserva a união familiar de uma maneira primordial. E começando a falar, eu queria dizer que nós trabalhamos com pecuária e agricultura, quase que dividimos os ingressos das 2 atividades, a agricultura com ênfase no arroz, alguma coisa de soja, um pouco de sorgo e também plantamos eucalipto, uma boa área. E na pecuária dividimos entre o gado de seleção genética e o gado comercial. Curiosamente, o pessoal todos nos conhece muito mais pela seleção genética, mas quero confessar para vocês que hoje o produto comercial, ou seja, a entrega de bois para o frigorífico, ele tem uma importância em relação na pecuária de 60%. Vejam como isso se tornou muito importante na empresa e todos os processos que a gente desenvolve nisso aí. A história da GAP, para falar um pouco, que me toca falar da história, é incrível, né? Um agregado falar, mas eu sempre estudei muito e eu sempre estou com os livros assim na cabeceira, lendo um pouco, e eu acho que quem almeja futuro precisa saber um pouco do passado. E ela começa nos primórdios do século XIX, quando Francisco Pereira de Macedo, depois chamado de Visconde de Cerro Formoso, se fixou no município de Lavras e começou então uma pecuária que naquela época, recebendo sesmarias para tocar, com criação, era uma forma de manter e consolidar as divisas do nosso estado. Era um serviço até de utilidade pública para o Brasil. Depois ele teve grande descendência e vamos focar agora no João Vieira de Macedo, que neto dele se formou em medicina e veio se estabelecer aqui em Quaraí, aqui perto, aonde criou a Cabanha Azul. Mais tarde, o filho dele, o Lauro Dornelles de Macedo, prosseguiu esse trabalho e criou-se aí um reconhecimento gaúcho e nacional a respeito do melhoramento em raças britânicas que então a Cabanha Azul desenvolvia. Chegando nos momentos atuais, nós temos aí o nosso casal, com toda a sua prole e até netos ingressando no negócio, e o que é interessante é que
nós estamos seguindo o exemplo desses personagens tão importantes dessa história. Notadamente em pilares, que eu acho que são nosso legado que nós temos de toda essa trajetória. Ou seja, nós temos uma busca sempre por resultados, fazendo com que a atividade seja autofinanciada, né? Processos de gestão, então sempre com bastante atenção, a busca também por qualidade, excelência nos processos e também um vício em pioneirismo e inovação. Isso já vem desde do século passado também, querer inovar, querer melhorar, não só para consumo interno, mas também para um desenvolvimento melhor do setor. E um respeito absoluto pela natureza, pelo meio ambiente. Coisa que desde sempre foi assim e que parece que hoje virou moda, mas dentro da empresa sempre teve o olhar, o amor à terra muito desenvolvido. Outro fator também, um elemento de respeito é as pessoas, a nossa equipe de trabalho, né? E também, somado a isso, talvez o maior valor que nós temos aqui, que é reconhecido até por muita gente, que quer saber como é que funciona, é a questão do culto à família. A família como o sustentáculo de toda a economia, de tudo que a gente faz. A família é o porto seguro, a família, então, é o que nos faz trabalhar em conjunto, cada um no seu quadrado, cada um com diferenças enormes entre as pessoas, mas com virtudes também, que nós temos que aproveitar, engolindo sapos, né, doutor Eduardo? Então, é a coisa que a gente aprendeu, então que a gente consegue, de uma maneira diferenciada, se destacar aí nesse cenário, porque nós continuamos unidos. Tá? Então eu queria dizer que o histórico que eu tenho para falar para vocês é baseado nisso, é baseado um pouco no legado que a gente recebeu e a responsabilidade que nós todos agora, terceira, quinta, sexta, oitava geração, vai ter e que vai garantir o sucesso dessa empresa. Vai falar a live inteira daqui a pouco, hein, Ju? Estourou o horário. Não, vamos aqui. Eu queria só dizer para vocês, vai vender os livros. Antes de passar, que mais detalhes nós temos em 2 livros. Esse livro foi lançado esse ano, Dr. Eduardo, e ele vende pela bagatela de R$100 em benefício à Santa Casa, que precisa. Tá? E também um livro que está no nosso site, transcrito, que é a história dos 100 anos de melhoramento genético. É muito interessante e fala não só de genética, que a gente vai falar agora, mas fala também dessa questão de família e história. Acho legal falar que a live também está sendo retransmitida pelo Lance Rural. Também deve ter um pessoal acompanhando por lá, então... Que responsabilidade, né, Duda? Grande responsabilidade. Caseira, agora transcende ela. Já recebeu o cartão vermelho. Sorry. Passou o tempo, ó. O pessoal aqui é rigoroso nos processos. Vamos lá, mãe. Conta para nós um pouco no que se baseia essa pecuária, em que raças por favor, a palavra é tua. Falar sobre... Podia tirar esse cachorro daqui. Tira ele. Chama. Mas vai falar sobre a seleção genética, né, dos plantéis Agape. Então, hoje nós temos 6.000 vacas registradas das raças Angus, Brangus, Hereford e Braford. São registradas nas associações e também cadastradas nos programas de melhoramento. No caso, a Hereford e Braford, nós usamos o programa da Conexão, Delta G, e Angus, a Natura e o Promebo, e Brangus, a Natura. E também agora estamos começando a trabalhar com a genômica também, que eu não vou falar muito sobre isso, mas é uma tecnologia já que vem para ficar, que vai nos ajudar muito a selecionar certas características mais difíceis de mensurar. E então, para fazer essa seleção, nós passamos por várias etapas, né?
A primeira etapa é o acasalamento das vacas, né? Então, através do sumário, com a ajuda do sumário de touros, desses programas de melhoramento, nós selecionamos quais os touros que seriam melhor para nós usarmos de acordo com aquilo que a gente procura no nosso rebanho. Então, selecionando esses touros, comprando sêmen desses touros e sabendo já quais as vacas que nós vamos acasalar, que hoje, com a IATF, nós temos condições de acasalar praticamente grande parte das vacas dos nossos plantéis. E aí nós utilizamos o programa também que nos auxilia a fazer esse acasamento, que é o programa de acasalamento dirigido, que nos indica qual o melhor touro para cada vaca, sempre procurando um terneiro mais equilibrado. E nos facilita bastante assim essa escolha, né, na hora de acasalar os animais. Bom, e a outra etapa, né, já é o nascimento. Né, Sim, estou aqui com a imagem agora das ferramentas de seleção, né, das avaliações que se fazem. Do nascimento. Entramos aqui agora no peso ao nascimento. Do peso no nascimento. Então, já com uma equipe treinada, né, o planteleiro, no caso, identifica o terneiro nascido, brinca o terneiro, faz a tatuagem do terneiro e também pesa, que é hoje é uma característica bem importante, né, esse DEP, esse peso ao nascer, que vai nos dar um DEP de nascimento, que nos vai facilitar depois a escolha de touros para usar nas vaquilhonas, sempre evitando um problema ao nascer, né? A facilidade de parto. As avaliações, que nem tu falou, né, Duda, seria a terceira etapa, que é feita no desmame e ao sobreano. Aí são 9 características que nós avaliamos, né? Além do peso, nós avaliamos para 9 características a 12, dependendo da raça. E essas características são todas, né, características de uma importância econômica, né, algumas de adaptação, como o pelo, se conta o carrapato também, para conseguir identificar quais as linhagens que nós temos com menos resistência ao carrapato, mais resistência, né, no caso, e isso é um grande problema hoje na pecuária, né. E depois também se faz ultrassom de carcaça, né, onde é medida a área de olho de lombo, a espessura de gordura e o marmoreio, para nós termos aí dados da carcaça do animal. Bem, enfim, com todo esse monte de avaliações, esses dados todos, nós vamos ter DEPs para todas essas características. Então vai ficar muito fácil de selecionar quais os melhores animais que devem ser reprodutores. E então cerca de 50% a 60% só dos terneiros que nascem que viram touros. Das 6.000 vacas, nós normalmente, que a gente tem ficado nos últimos anos, em torno de 750 touros. É isso, né, Caju? E esses animais, os superiores, esses touros superiores da geração, geralmente nós usamos na cria aos 2 anos, aos 3 anos nós comercializamos, e os outros são vendidos em leilão ou venda comercial. E também os top, né, são aqueles que são sempre disputados pelas centrais, né, que é uma coisa até que nos orgulha muito, né, que nós temos vendido bastante touro para a central. O ano passado, creio que foi de 7 a 8 touros no leilão que nós vendemos para as centrais. E hoje nós temos 30 touros nossos da GAP em central, que eu acho uma coisa bem legal, né. Então, enfim, né, é assim que nós fazemos toda a nossa seleção, nós trabalhamos muito em cima de dados, sempre, né, assim como toda a geração é avaliada, todos esses dados são jogados também para os pais e as mães, e aí nós escolhemos também as melhores fêmeas que acabam virando as nossas doadoras. E eu acho que é isso, né, Duda, que eu tinha que falar por seleção. É isso mesmo, agora vamos com o Caju, que vai falar um pouco para nós sobre os nossos momentos de comercialização. Ok. Bom,
falar em comercialização na Agap é fácil, porque eu atuo nessa área e a Agap é muito conhecida por seu grande leilão. Qual é o momento que a nossa, como o doutor Eduardo diz, a nossa festa de trabalho em setembro, é um evento de uma grande magnitude, o pessoal, os próprios colegas produtores festejam esse momento em que a gente tem um volume muito grande de oferta de todas as raças, inclusive trabalhando com cavalo crioulo, que se colocou um outro leilão dentro do próprio leilão. Então é um evento grande e que, de uma certa maneira, como inicia a primavera, que é o momento chave de venda, de comercialização aqui no Rio Grande do Sul, ele serve como referência. E a gente, com o capricho que a gente tem, como é um leilão que vem muita gente que gosta da nossa recepção, a maneira como que a gente transparente de venda, com muitas facilidades, inclusive, para essas pessoas, acaba sendo um ponto até de turismo, porque muitas pessoas vêm aqui para conhecer como é que se fazem essa venda, como são as raças do Rio Grande do Sul. Muito bem, mas não é só em setembro que nós vendemos também, temos um leilão de cavalos crioulos no outono e temos também o leilão agora em junho, que é lá na fazenda no Mato Grosso, que é o leilão no dia 20 de junho, que é o GAP-MT. A gente vende uma quantidade muito grande e esse ano vai ter uma particularidade que nós vamos vender muitas fêmeas também por uma redução de área entregue ao soja. Além dos leilões e a gente participar e caprichar bastante, nós também temos durante o ano inteiro a visitação de pessoas que querem, além de comprar animais, querem conhecer um pouco do nosso sistema. Então, sistema de produção, então eles ligam e a gente acaba fazendo uma recepção exclusiva. Então a gente chama de a venda particular ou a venda permanente. Então, uma coisa que a Agap, no rastro desses eventos, criou, além de facilidades para sempre em busca da satisfação do nosso cliente, sempre querendo que a pessoa saia satisfeita, é o Gap Shop, né? Ou o preço fixo. Então a gente hoje hospeda no nosso site, e está hospedando até agora, animais da raça crioula que deixamos de fazer por problema do coronavírus, problema do isolamento social. Nós acabamos então não fazendo o leilão de junho do cavalo, estamos então fazendo um outro formato de comercialização. Tampouco sabemos o que vai acontecer na primavera, mas fiquem certos que como nós estamos treinando agora essa forma mais digital de fazer as coisas, nós vamos inventar alguma coisa nova. Isso é do nosso DNA e nós vamos nos desafiar e fazer alguma coisa que seja no sentido da satisfação do cliente, sempre. Estamos aqui com imagens do Gap Shop na tela. Perguntasse ali pro Caco, pra Marcinha, se sobrou alguma coisa. E aí, Caco, como é que tá o nosso estoque da loja? Faltam poucos lotes para serem comercializados. O pessoal se apure aí, porque vão ficar sem cavalo de qualidade. Tem cinco lotes apenas no Gap Shop, uma fêmea e 4 machos. Show de bola, então. Parabéns pelo sucesso da ferramenta aí. Seguimos. E a questão dos touros das centrais é agora? Como é que está a nossa sequência? Sim, podemos colocar aqui os touros das centrais. Sabe por quê? Porque a Anja falou muito sobre seleção, sobre funil, sobre como chegamos ao nosso top 1%, e nós temos a satisfação hoje, eu queria dizer para vocês, nós somos pentacampeões de venda de touros da raça taurina no Brasil. Existe um levantamento feito pela revista AG Leilões, e fazem 5 anos, e os 5 anos nós ganhamos. Esse ano com a venda de 750 touros de todas as raças. O que acontece? Acabam sempre me pegando para dar depoimento sobre bacana que foi, e eu digo que isso é uma ação coletiva. É uma ação de muitas pessoas que durante o ano inteiro labutam de sol a sol, chuva, madrugada até a noite, para entregar um produto de qualidade padronizada. E nós temos essa ideia de vender
não champanhe, vender Coca-Cola, seja um produto com bastante quantidade, com preço acessível ao produtor comercial, que a gente possa contribuir de uma certa maneira para a última análise, produção de carne. Não, mas vai ter uns champanhes. Esses animais que o pessoal da Central busca é porque eles acreditam muito nesse severo critério que a Ângela adota junto aos programas de melhoramento e na pressão de seleção da empresa. Como nós temos muito volume de touros para selecionar e somos muito rigorosos nessa seleção, e a seleção objetiva é, digamos, o nosso padrão, e hoje eu queria chamar a atenção de vocês que as centrais elas mudaram um pouco. Há uns 15 anos atrás, as centrais buscavam campeões e hoje elas buscam performance, e performance é o que tem aqui na GAP. Ou seja, nós vendemos uma promessa de boa produtividade para os nossos clientes. Não touros, promessa de boa produtividade em rebanhos comerciais. Eu tenho uma mensagem aqui, a nossa primeira participação especial do dia, que é do Veloso. Fernando Veloso esteve aqui outro dia, né, ele assessora a GAP comercialmente e vai passar um recado aí para os nossos, para quem está nos acompanhando, que chegamos a 200 pessoas ao vivo aqui. É um recorde mundial, segundo o Ibope, nas lives da pecuária. Veloso, por favor, com a palavra. A gente não escuta. Bom, meu nome é Fernando Furtado Veloso, médico veterinário. Aqui na GAP, eu sou um dos técnicos que atua aqui no suporte técnico, nas orientações, no apoio dos compradores e reprodutores. Adquirimos algo em torno de 100 a 120, eu já acredito que já há alguns anos, 150 reprodutores entre machos e fêmeas, né, do leilão anual que a GAP oferece, a gente adquire ou apoia na aquisição os nossos clientes, que muitos não podem estar aqui, nos pedem então apoio na interpretação dos catálogos e na revisão dos lotes para fazerem as suas compras através de nós aqui no recinto ou através do canal rural, internet, tantas formas hoje de acompanhar um leilão à distância. E assim levando touros que tiveram critérios muito técnicos de seleção. Trazendo então para o seu cliente, que é aquele que vende o terneiro a desmama ou que vende o animal de abate ao frigorífico, que esses animais sejam mais produtivos. Ou seja, terneiros desmamados com mais peso, animais que tenham mais peso pós-desmame, animais para o abate que sejam mais pesados e que atendam às exigências de qualidade do mercado. Se a gente imaginar que esses touros que saem aqui da GAP deixarão na sua vida produtiva em torno de 100 ou mais produtos, nós podemos pegar uma oferta da GAP no ano ou a sua venda anual de mais de 700 touros e multiplicar por mais de 100 produtos de cada touro. Então é um volume importante, né? Rapidamente a gente se aproxima de 70 mil animais que são produtos dos touros vendidos em um leilão aqui na GAP. Isso agrega ao pecuarista mais quilos por hectare, mais quilos ganho de peso por animais, mais produtividade na pecuária, mais rentabilidade ao final do ano. Aquele relatório que a gente mais tem interesse de olhar, que é ao final do ano, demonstração de resultados, receita e despesas, seguramente os touros da GAP Genética vão ajudar a que essa linha final seja mais positiva, mais azul. Show de bola. Perguntar para o pessoal que está nos acompanhando como está o áudio. Pessoal, por favor, comente aqui que a gente está um pouco confuso aqui, mas acho que está tudo certo. Agora eu queria chamar a Márcia. Márcia vai entrar aqui para participar. Márcia vai falar um pouco para nós sobre o nosso ambiente de trabalho, sobre a oferta, né, que esses animais eles têm de alimentação. Então, Márcia, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui, então, Estância São Pedro, situada na região sul do país, fronteira oeste, vizinhos da Argentina, do Uruguai, conhecida como a região do Pampa, Pampa formado por planícies e campos naturais. Esse é o nosso ambiente, onde a gente cria e produz a nossa pecuária e a nossa agricultura. Como o Caju falou, aqui na GAP, na empresa GAP, então nós exploramos no arroz, né, na agricultura. Também temos alguma coisa de agricultura para consumo interno do gado, que é o sorgo. Fazemos grão úmido e silagem.
Mas a grande maioria dos nossos campos aqui, então, são formados por esses campos naturais do Pampa, que são, na sua grande maioria, formados por gramíneas, certo? Entre 70% a 80% da nossa base forrageira é essa, que suplementa e dá suporte à nossa pecuária. E os outros 20%, 30% da nossa área, então, vem com pastagens hibernais, na sua grande maioria formada por azevém, que é uma gramínea de alta qualidade nutritiva, que ela introduz mais no inverno e na primavera, e algumas pastagens consorciadas com leguminosa, que é o trevo e o cornichão. O grão, ele entra de uma maneira muito estratégica na recria e na terminação dos nossos novilhos, que vão para abate, apenas para garantir, então, uma qualidade de fornecimento de carne de animais jovens, uma carne de qualidade e com uma boa terminação de gordura, isso para atender o nosso consumidor de carne, né? Na parte dos reprodutores, essa suplementação ela também entra de uma maneira bastante estratégica, apenas para garantir a recria desses nossos reprodutores, que são oferecidos no mercado, normalmente na primavera, alguma pequena parte no outono também, mas para garantir um melhor desenvolvimento desses reprodutores e nunca procuramos superalimentá-los com grão, pois acreditamos que essa base forrageira, isso ela permite que esse animal, quando migre para novos pagos, para outras regiões, elas tenham uma adaptação que vá nos garantir esse trabalho desses reprodutores em outras regiões. Então, basicamente falando um pouco da região, do ambiente, eu queria passar esse recado, então, de que maneira que trabalhamos, né, com uma alimentação, como eu falei, baseada nas bases forrageiras, né, dos campos e com alguma suplementação estratégica. E grande parte de campo nativo, né? Que é... Campos naturais, que é a origem, né, desses campos da região. Então, uma preservação, trabalhando sempre com uma preservação desses campos e sempre muito respeitando, né, o ambiente já natural e de sua origem. Acho que esse era o recado que eu tinha para dar nesse tema. Show de bola. Bueno, o que temos a seguir é um recado do Rafael, né? Tu falou um pouco da agricultura aqui. Ele mandou um recado pra gente falando do arroz, falando da parte da agricultura. Eu vou puxar aqui uma chamada dele pra gente acompanhar. A agricultura é a arte de se adaptar à natureza, né? Então a gente está sempre aprendendo, experimentando, testando, errando e acertando, e assim a gente vai. A gente está sempre olhando para cima, pedindo chuva ou sol, e sempre com a meta de estar sempre pronto para aproveitar o melhor momento de cada estação para executar determinadas tarefas, né? Como a gente vem de uma cultura familiar totalmente ligada à pecuária, estamos sempre buscando a maior sinergia possível entre as atividades, né? A gente tenta otimizar ao máximo os recursos financeiros, humanos e o próprio maquinário, né? O que exige muito diálogo e empatia de ambas as partes, né? O que eu venho falando pro pessoal também é que o lucro, ele é só uma coisa que sem isso é impossível ter sustentabilidade, né, da gente se perpetuar, porque sem lucro uma empresa acaba, né? Então o que nos faz sair cedo da cama num dia de frio assim, ou estar no meio da lavoura, no olho do sol em janeiro, 40 graus, é o propósito que a gente tem que ter, né, que é de alimentar o mundo e tentar sempre melhorar o ambiente que a gente está vivendo. E aí eu estou falando no ambiente de trabalho, no meio ambiente, o próprio meio ambiente, na natureza, né? E o ambiente familiar, particular, de cada um que trabalha com a gente. Show de bola. Recado do Rafa. E aí, mãe, tá orgulhosa do teu filho? Tô, só que
Pena que não apareceu a carinha dele ali. Ah, não, mas é que ele tá low profile. E aí, vô, tá com frio? Agora, as férias. Já estive com mais frio, agora estou me aquecendo aqui no... Pra quem não consegue enxergar aqui, o vozinho está na beira do fogo. Logo mais, como falei, ali temos um assado e temos um novo integrante aqui na nossa bancada, Arthur. Arthur vai falar um pouco pra gente sobre a produção de carne aqui da GAP, né? Ele está responsável pela Santa Helena, tem produzido uma carne premium. E aí, Arthur, o que tu conta pra gente? Bom, então primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Arthur, né, integrante aí da equipe GAP. E hoje, junto com mais outros, estou na área do gado comercial com o objetivo da produção de carne na invernada. Hoje eu sou responsável pela estância Santa Helena, que é a estância com foco na invernada, mas que também trabalha junto tanto com as instâncias responsáveis pela seleção de genética, como as outras propriedades com foco na cria de terneiros comerciais. Então, primeiro, assim, acho que, voltando ao que o Rafa falou, acho que uma coisa que a gente tem é o propósito, né? Que é produzir um alimento para o mundo e sempre buscando um alimento de melhor qualidade. Então, hoje, na invernada, assim, o nosso objetivo é a produção do novilho precoce, como a Márcia falou, que atendam às demandas do consumidor, né? Primeiro, a gente trabalha assim com animais, procuramos trabalhar com animais cruzados, que vêm dessas propriedades de gado comercial, para poder juntar as características de cada raça, né? Para ter uma complementariedade entre as raças, das suas qualidades. Isso que vai nos trazer, primeiro, animais todos que atinjam uma bonificação, que o frigorífico remunera o produtor, que é pela idade, né? A gente hoje trabalha até 24 meses a invernada, com animais com um grau de acabamento de 3 a 4 e com um tipo racial que atende essa bonificação paga pelo... As imagens que a gente está vendo aqui, filmadas aquele outro dia ali na Santa Helena, tem um gadaço aqui subindo no caminhão. Foi bom o resultado desse gado aqui, desse carregamento? Não, esse foi... Bom, desse agora, depois vamos dizer, da seca, foi muito bom. Tivemos aí 52% de rendimento, atingindo quase 7,60 aí no quilo vivo. Então, mas uma coisa que eu queria, assim, uma coisa que eu acho muito interessante da invernada, assim, quando da engorda, né? Que a gente vê uma sinergia que a invernada traz junto com a seleção genética e com o gado comercial, que ela te dá o caminho aonde a gente está seguindo, né? A gente trabalha na parte genética para possibilitar os nossos clientes a produzir animais de qualidade e que produzam uma carne de qualidade pro mercado aí. E a gente na invernada consegue ver isso, né? Linhas genéticas que têm maior precocidade, menos precocidade, ou que botam mais volume de carcaça. E isso eu acho muito interessante, assim, por isso que eu digo que a gente está sempre junto, né? Tanto a seleção genética, a invernada, o gado comercial, está sempre trabalhando junto e traz uma sinergia da equipe aí. E outro ponto, assim, que eu queria ressaltar, 3 coisas, né? Uma é a complementaridade de raça, outra é a qualidade da comida, né? Do nosso ambiente, das pastagens, como a Márcia falou. E a terceira coisa que eu acho muito importante, que é a sensibilização da equipe, né? O foco da equipe no processo para a gente buscar esse novilho de qualidade aí ao mercado. E essa carreta aqui que tá nas imagens, ela foi para onde? Essa aí foi pro frigorífico Silva, que é um nosso parceiro aí, um dos nossos parceiros. Tem um recado aqui do Gabriel, ele também é um dos nossos convidados especiais, a falar sobre essa seleção. O fator determinante para a melhora do gado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para nós firmarmos o nosso nome como frigorífico que vende qualidade, que graças a Deus hoje é assim que nós somos conhecidos, foi em cima de genética. O pessoal da nossa turma aqui
tem se esforçado para mandar um produto bom. O que tu acha do que tem vindo da fronteira? Nota 10. Nota 10. Também está vindo um gadaço, tá reconhecido. Tá? A gente está conseguindo, inclusive, identificar por lotes já e buscar clientes específicos de alguns produtores. Sabe, eu tenho um cliente em São Paulo, por exemplo, que já espera o gado de alguns caras conhecidos daqui. Falando em carne premium, né? Onde o cliente de ponta, aquele cara que exige, o que ele valoriza? Maciez e padrão racial, isso já virou obrigação, nem é mais critério determinante. Nem se fala se não for um animal europeu e tem que ser macio porque é jovem. Mas agora também eles querem sabor, querem gado de pasto, gado de pastagem, não querem mais saber de um animal de confinamento, eles querem que a carne tenha gosto e vem exigindo mais, que eu acho que é a última etapa dessa cadeia para fechar, se estão buscando muito saber a origem da carne. Ele quer saber como é que é o manejo na fazenda, as boas práticas, se o produtor investe em sustentabilidade, toda a questão do meio ambiente está sendo feita corretamente. Então eu acho que essa geração nova de clientes, essa gurizada que está vindo aí, ela já vai mais longe. Que ele quer comer carne, mas ele não quer que o animal sofra. Ele quer comer carne, mas quer saber se todo o processo, né? Inclusive a questão de como são tratados os empregados de fazenda, já se bate muito nisso. Então, quando se fala em rastreabilidade, é isso. Eu quero saber de onde vem e como é feito. Não o registro de onde vem. Isso é uma questão sanitária que é a preocupação do frigorífico, do Ministério da Agricultura e do produtor. Mas para o cliente que interessa é esse detalhe. Então, é raça, maciez, sabor e origem. Muito jóia a participação do Gabriel. Pedir permissão de vocês, da nossa bancada oficial. Vamos ali, já que estamos falando de carne. Temos aqui já 3 bifes num braseiro ajeitado. É tu que tá fazendo, Bento? Não. O nosso assador fugiu, O assador, ele tem um pouco de vergonha das câmeras, né? Até parece. O assador fugiu, mas daqui a pouco ele vem aqui nos servir um aperitivo. E esse céu lindo. Meu Deus do céu, eu não tinha reparado. Obrigado, amor. Olha só. Mais um pôr do sol. Agora pós-seca, graças a Deus. Aqui choveu 350 milímetros em apenas 2 dias. Caju, a palavra agora é tua. Queremos saber como que essa carne de qualidade ela pode chegar para todo o Brasil. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao Gabriel, do frigorífico Silva, que deu agora uma aula do que está acontecendo e da enorme responsabilidade que nós, produtores, temos em relação a entregar saúde. Eu acho que é a nova forma de a gente enxergar a nossa missão. E uma das coisas que a GAP sempre se procurou na questão de inovação e um dos fatores que mudou bastante o nosso mercado é quando o Dr. Eduardo teve essa visão de olhar para o Centro-Oeste e notar que lá seria o grande palco de expansão da pecuária brasileira. E hoje nós estamos muito enquadrados no abastecimento de uma genética que ajuda a que o gado brasileiro melhore de qualidade. E eu queria chamar lá agora o Santana, nosso companheiro lá, que com muito zelo com sua equipe hoje está cuidando da GAP no Centro-Oeste. Então, pode chamar aí o Santana aí, Duda? Claro. Nós estamos aqui na Fazenda Sereno, em Jaciara, no Mato Grosso, sul do Mato Grosso. Bem, o nosso projeto, né, na realidade o projeto do Brangus, começa no São Pedro em 84, primeiro nascimento em 85, e nós começamos a subir para o Centro-Oeste. Dr. Eduardo enxergando o grande crescimento do Brasil Central, né, nós viemos para primeiro o Mato Grosso Sul.
Campo Grande, Dourados, e aí começamos a conhecer Braquiária, Nelore e como se cria no Centro-Oeste. A Sereno começa com animais que eram mais azeboados, filhas de brangos em vacas Nelore, e depois nós direcionamos para a produção de brangos. E aí sim, para produzir brangos, nesse ambiente nós sabermos como eles andam, como eles funcionam, como são os nossos clientes, como são as propriedades, o que nós poderíamos agregar num sistema produtivo. E eu acho que sempre essa foi a ideia da GAP, de agregar na produção. E nós reproduzimos, com orientação, os animais que andariam bem aqui no Centro-Oeste. Nós já participamos em diversos leilões em todo o estado, aqui no Mato Grosso, né? Já recorremos no Mato Grosso com brangos. Temos muitos amigos feitos através da raça Brangos, certo? Um abraço a todos, viva a GAP! Obrigado, Santana. Eu queria só o Santana, ele é um gentleman, é uma pessoa assim que ele não ingressou na parte comercial, mas me toca então reforçar que no dia 20 de junho, a gente não sabe o que vai acontecer nos leilões presenciais, mas esse virtual tá certo, já está loteado gado e nós vamos vender 1000 produtos da raça Brangos adaptados ao Brasil Central. Então eu queria dar esse recado para vocês. Ele é um leilão transmitido e nós temos a Estância Bahia, lá da família do Maurício Tonhá lá. Um grande abraço, Mauricião aí, toda a tua equipe aí, que a gente está com um bom relacionamento e vocês estão fazendo por merecer aí a nossa confiança comercial. Tá? Então que seja um bom leilão e eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para falar com vocês. O Santana tem fãs nas redes sociais aqui, cada vez que ele aparece aqui é uma chuva de comentários, pessoal mandando um abraço pro Santana. Acho que tem bastante gente que aprendeu com ele aí nesse Brasil. De livramento para o mundo. De livramento para o mundo. Chegamos aqui, um outro convidado na nossa bancada, Caco, por favor, chega um pouco mais junto do Caju. Tem uma de livramento aqui que o senhor falou. Olha, o assado tá chegando pronto lá, ficando pronto lá atrás. Caco, que mensagem tu traz pra gente aqui? Eu acho que o Santana ele pode até te inspirar nessa mensagem, ele é mestre nisso, né? Mas o que vamos falar aqui? Bom, vamos falar um pouco de equipe. Para mim, primeiro é uma honra fazer parte dessa equipe GAP e falar como um dos mais novos trabalhando na GAP, falar que tem gente que tem mais tempo de GAP do que a minha idade. Então isso é reforça, te dá uma sustentação, um apoio diário para trabalhar, para tomar uma decisão, e se eles disserem que estão contigo, tu fecha os olhos e vai em frente, porque mesmo dando errado, o apoio deles vai fazer e vai ajudar a contornar essa situação. E voltando um pouco na história, eu acho que esse legado do Dr. Eduardo, que deu uma empresa familiar, uma união da família, essa seleção numa genética centenária que passa por aqui, não é tão, e essa nossa equipe é tão importante quanto esses dois pilares que eu falei anteriormente. Para mim é tão importante esse legado que ele deixa de equipe, da equipe se sentir como se fosse dono. Tanto é que hoje eu tenho o prazer de trabalhar na estância, eu moro na casa do Antônio. Assim ele trabalhou e fez com que a São Pedro fosse a casa dele e se sentia assim e batalhava diariamente pela sua casa. Não era para a empresa GAP ou era para a estância do Dr. Eduardo, não, era a casa dele, e isso ele passou para toda a equipe de trabalho dele, que a gente faz parte. Tive a sorte de poder passar um bom tempo ao lado dele, e então a nossa equipe é uma equipe com propósito de produzir alimento para o mundo. Eu tenho um recado dele aqui, então, acho que cabe uma homenagem a essa grande figura que deixou sua marca aqui. Uma das coisas que eu sempre estou dizendo que o empregado rural, ele tem uma baixa autoestima. Por quê? Porque ele não se dá conta da importância de que ele é dentro do mundo.
na produção de alimentos. Então, isso é uma coisa que eu sempre estou passando para eles, dá importância. Ele não é um simples funcionário, ele é um cara, ele é um produtor de alimentos. Dado o recado do Antônio, queria chamar aqui a nossa bancada. Márcia, por favor. Saudades do Antônio, grande parceiro. Voltando Márcia aqui com a gente. E aí, Márcia? Já tá... Ficamos emocionados, assim, né? Em ver nosso companheiro aí de tantos anos. Nos ajudou muito. Mas agora eu vou falar de um outro tema, né, que foi pedido, falar um pouco de empresa familiar, sucessão. É um tema, eu acho que interessa a todos, né? Todos sempre falam a GAP como uma referência de empresa do agro, então a gente tem esse compromisso, sabe a importância disso, sabe que trabalhar em família não é uma tarefa fácil. E também temos alguns, isso é sabido todo, que passar da segunda para a terceira geração é uma tarefa bastante difícil dentro de uma empresa familiar. E esse é um desafio que a gente tem, nós estamos trabalhando para isso, nós investimos nisso. Eu acho que o pai teve uma grande visão e em 2008 foi a primeira vez onde se fez um protocolo familiar. Hoje nós já reescrevemos esse protocolo familiar, nós já estamos na terceira versão desse protocolo familiar. E isso é uma das ferramentas, né, que ajudam, porque esse protocolo ele regra o relacionamento então entre a família e a empresa e também a propriedade. Que isso são temas que a gente vê que para o funcionamento, para o sucesso de uma empresa familiar, é saber trabalhar muito assim, separadamente, né, cada um desses temas. Em que momento tu está falando sobre a família, em que momento que tu fala sobre a empresa e que momento tu fala sobre a propriedade. Isso é as três bolas, Duda, que eu pedi para te colocar aí para representar de uma maneira mais gráfica. Eu subi aqui, mas pelo erro meu aqui as três bolas ficaram invertidas. A gente tem elas na vertical enquanto a gente está passando a live na horizontal. O pessoal só dobrar o celular que consegue ver. Não é tão difícil, pessoal. Mas é de saber assim que tem que saber separar muito bem, então, o que é família, o que é propriedade. Eu acho que esse que é o recado, saber trabalhar família, propriedade e empresa, né? Ter bem claro entre todos os familiares, entre todos os acionistas e os funcionários, que muitos, às vezes, em alguns papéis eles são funcionários, em algum momento eles são familiares, mas saber que são coisas distintas e devem ser trabalhadas dessa forma. Nós temos sempre a gente investe em assessoria nesta área, desde 2008, nós estamos já pela terceira empresa nos dando assessoria nessa área, e no momento estamos trabalhando com as safras e cifras nesse sentido, trabalhando a sucessão, investindo nas novas gerações, porque é assim que a gente acredita que na continuidade, então, da nossa empresa familiar. Ajudando algumas ferramentas também, fora o protocolo, existe o acordo de acionistas, na parte da propriedade existem as holdings também, que ajudam, então, a regrar, né, e formalizar tudo isso. Nos últimos anos estamos investindo na profissionalização da nossa empresa. A gente acha que essa é uma ferramenta chave para o sucesso de uma empresa familiar.
Isso a nossa assessoria nos reforça bastante. Então, dentro da profissionalização, um dos sistemas adotados foi o sistema de governança, onde existe a formação de conselhos. Acima está o conselho, acho que também formamos uma imagem aí, né, Duda, para ajudar o pessoal a nos acompanhar, onde existe o conselho de acionistas, que é formado pelo casal Maria Helena e Eduardo e seus herdeiros, que está acima de todos, onde as grandes decisões são tomadas por esses conselhos, e os conselhos táticos, que a gente chama, que são os conselhos de exploração, que é o agrícola, o conselho da pecuária, o conselho de equinos, o conselho do mato e o conselho de novos negócios. E dando apoio a todos esses conselhos, nós temos também uma organização administrativa que presta, vamos dizer, serviços para esses conselhos. Esses conselhos, eles têm regras que eles devem seguir, formais, eles têm que fazer frequências anuais, dependendo de cada atividade. Nós criamos essas regras juntos e essas regras são cobradas e exigidas de que elas aconteçam. A gente sabe que dentro de uma empresa familiar também é muito importante a comunicação, então todas as reuniões desses conselhos, elas devem ter atas bem formalizadas e essas atas, elas circulam e são enviadas para o conselho de acionistas também. Então, vamos dizer, eu estou falando algumas ferramentas, né, que a gente aprendeu e a gente exerce para o bom funcionamento dessa empresa familiar, certo? Eu acho que assim, porque também foi uma escolha pessoal de cada um dos herdeiros, de querer estar junto. Eu acho que isso daí nunca foi imposto. Eu acho que isso daí é muito importante também. Eu acho que, mais uma vez, o pai foi muito esperto que ele não impôs. Ele perguntou a cada um dos herdeiros se essa era a vontade deles de trabalhar junto ou não. E veio de todos a mesma resposta, que gostariam de trabalhar junto. E por isso a gente, né, Renício do Cajuí, às vezes a gente engole sapo, às vezes a gente faz, mas a gente exercita e trabalha de uma maneira bastante profissional e busca o sucesso, então, de dar continuidade nessa empresa familiar. Por que cada um, né? Eu acho que todos pensam da mesma forma. Eu acho que todos querem estar juntos porque acreditam, sim, que junto nós somos mais fortes. Então, esse era o recado nessa parte de... Isso, algumas regras do protocolo, né, que ajudam, que nem eu falei, que o protocolo, ele vem fazer essa relação entre regras e relacionamento entre família e empresa, e um exemplo que o pai lembrou bem, que é um exemplo bem importante, como é que é a regra para a entrada de novos familiares na empresa. Isso, então, está regrado no nosso protocolo. Assim, eu acho que outra coisa que é muito importante são os valores, né? Que quando a gente constrói um protocolo, tu coloca ali os valores da família, os valores que a gente preza. E esses valores, eles são reportados, né? Eles são levados até a empresa também. E é isso que nos ajuda a reger, né? E a construir e a fazer essas regras do dia a dia e da empresa. Show de bola. Então eu queria que todo mundo ali assumisse uma posição atrás da Márcia. Bento? Ô Duda, estão perguntando aqui se vai ficar gravado. A pessoa que que chegou agora aqui. Vai ficar gravado, Esperamos que sim, né? A gente sabe que o Instagram, ele é sentimental. Parabéns, né, por favor. Pá, agora boa, né? Temos agora um momento de confraternização. Dia muito especial. Dia especial hoje. Que legal. Mamãe, papai. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de 25 anos. 25 anos casados. Mais alguns. 25 em cada perna.
Mais de 50. 64. Ai, quase caiu. Bom, assim então nos despedimos. Queria aquele abraço final. Eu queria dar um toque. Tu queria dar um pitaco, vô? Tu tens total Eu vou falar oportunidade. sentado, eu acho que me sinto melhor. Por favor. Eu acho que vocês que estão assistindo vão entender o que é uma empresa familiar. Nós trabalhamos aqui com diversos elementos da família, em diversas áreas. Cada um parece que escolheu a área que quer trabalhar, depois de uma série de protocolos famosos que a Márcia falou. Mas nós temos também uma equipe de técnicos que trabalham em diversas áreas, na agricultura, agrônomos, veterinários, e que nós damos suporte. Não é só essa responsabilidade aqui no meio da família. Também de profissionais que julgamos competentes, que têm muito contribuído para nós aqui. Muito obrigado. Então é isso. Esse trabalho aqui está coordenado pelo Duda, o Tony Eduardo Linhares também. O nome veio bem, Eu já até apareci na live aqui meio sem querer. Quem tá ligado já entendeu o que aconteceu. Um pequeno erro técnico. E aí, Rodrigo, esse entrecô? O entrecô já foi, tá servindo Já lá. foi? Agora eu botei uma costelinha pra terminar. Pro guri da câmera? Não, o guri sempre tem, o entrecô tá ali. Mas eu gosto, botar na hora. Eu gosto mais da costela. É? Tá certo. Não, o entrecô também é muito bom. Feito então. Uma salva de palmas para todo mundo que participou. Tivemos mais de 250 pessoas. A nossa quarentena em família aqui, graças a Deus, estamos bem acompanhados, com saúde. Fiquem vocês também com a saúde e com os seus amados. Um abraço, até mais. Casa mais vigiada do Brasil.